Iniciando mais um Saúde e Bem-Estar aqui na Rádio Sarandi. Hoje o nosso tema é o autismo. Nós estamos na semana de conscientização sobre o autismo e nada melhor do que a gente falar, né, sobre isso, trazer luz a este assunto e com certeza trazendo vivências para toda a nossa audiência. Saúde e Bem-Estar, que tem o apoio sempre de Provida Assistência Familiar, que é mais cuidado, mais comodidade, mais para você. Também Rede de Farmácias São João, você pode comprar com economia na loja, no site e no aplicativo, parcelando as suas compras em até 6 vezes. E também temos a companhia do Instituto Semear, o Centro de Desenvolvimento Infantil, cuidado com a infância através de atendimentos clínicos multidisciplinares e também oficinas criativas. E por falar em Instituto Semear, nós estamos recebendo a neuropsicopedagoga da Semear, a Michele Kaiser. Michele, seja bem-vinda aqui na Rádio Sarandi. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. A gente também agradece pelo convite de estarmos aqui hoje falando sobre um assunto tão importante quanto é o autismo. E também estamos recebendo a Nádia Dente, ela que é mãe, né, de um autista, de um garoto que inclusive está aqui com a gente, né, e não está aparecendo aí na imagem, mas está aqui do ladinho também. Nádia, seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceito vir comentar aí sobre a tua vivência também com o autismo. Boa tarde. Boa tarde. É uma grande alegria a gente poder estar aqui hoje falando, né? Temos aí semana que vem a semana, né, em comemoração à conscientização do autismo, ali, o Dia Mundial do Autismo, né, dia 1º de abril. Então, temos aí que tem assunto para falar. Com certeza é um assunto, né, gente, que nós poderíamos entrar em várias searas desse assunto, né? A parte de aprendizagem, a parte do desenvolvimento, a parte da socialização, porque ainda nós temos algumas restrições, né, Michele? Sim. A gente está em 2026, eu sempre digo, tão avançados com algumas coisas, mas tão, parece, pequenos ainda com relação a outros, né? Sim, porque por mais que hoje em dia a gente tenha acesso às informações, quando você vai conversar com outras pessoas, você acaba percebendo que mesmo assim ainda pessoas não conhecem realmente esse transtorno, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Que ele envolve todo o ser, né? Como ele é do neurodesenvolvimento, ele afeta principalmente a parte das habilidades da comunicação social, né, a interação, que eles têm muita dificuldade de manter uma interação, o contato visual, né, que sem o contato visual não há aprendizagem em nenhuma outra habilidade, né. O saber esperar também é uma habilidade que a gente tem muita importância, né, principalmente na minha área, né, como neuropsicopedagoga, e eu tenho uma pós-especialização em ABA, que é a ciência aplicada aplicada ao transtorno do autismo. E, com isso, a gente procura desenvolver, principalmente nas crianças, nos aprendentes que vêm até nós, as principais habilidades que são o contato visual, o sentar, o esperar, o imitar e atender pedidos simples. Porque eles também são, além deles serem bases para o desenvolvimento deles, eles também são preditoras para a fala. Porque tem muitas crianças autistas, né, quando eles estão no nível 2 de suporte, né, que precisa de um apoio substancial, eles têm dificuldade na comunicação. Sim. E, às vezes, que é o caso do João, né? Quando é um comportamento que eles não conseguem se comunicar, surge muitas vezes o que muitas pessoas interpretam como uma desobediência, como uma birra, e nem sempre, porque como eles não conseguem falar pela linguagem oral, eles precisam expressar os seus sentimentos, as suas ideias, os seus pensamentos. Então, às vezes, eles usam até propriamente de um comportamento inadequado, tipo uma agressividade, um choro, um grito, para expressar o que eles precisam naquele momento, né? Que são necessidades do dia a dia, que são algum desregulamento que eles têm na parte emocional, né, que eles não conseguem expressar. Então, a gente precisa ter bem essa compreensão, fazer bem a diferença, quando é que é uma birra, como é que é um meio de se comunicar e quando é uma crise sensorial, né? Então, a gente orienta os pais também sobre isso, da importância disso, né? Michele, você comentou, né, sobre os níveis também dentro do transtorno, porque não é somente, recebeu o diagnóstico de autista, todos os autistas são iguais. Cada um tem as suas características, a sua personalidade também, né? Como é que a gente pode diferenciar esses níveis? Tem como a gente explicar, assim, de uma maneira que as pessoas consigam entender? Eu busco sempre, né, Nádia,
passar as orientações conforme os pais conseguem entender, porque às vezes não adianta explicar dentro de um contexto com termos técnicos e o pai não entender. Exato. Né? Ele já vem com nós cheio de dúvidas, preocupações. Então, assim, quando eu explico para eles, eu explico assim, no suporte 1, que é o nível 1, que exige um apoio, mas não tão constante e permanente, é a criança que consegue se comunicar, que tem a fala oral, né, oralizada, que consegue receber uma comunicação, interpretar essa comunicação e devolver uma resposta. Eles têm a dificuldade, às vezes, em expressar se eles estão com muita raiva, vamos dizer assim, né? Tem crianças, aprendentes, sujeitos, que eles preferem não expressar e ficam guardando dentro deles, né? E isso causa um sofrimento, né? Que vem as comorbidades nesses sujeitos, né? Dizem assim, nível 1 é leve. Não é leve. Nenhum transtorno é leve, pode ser considerado leve. Diz que não existe autismo leve, né? Porque tem o sofrimento, né? Eles vão sofrer, tem os que expressam, que nem eu comentei antes, gritando, chorando, até mesmo o nível 1 pode fazer isso, né? Mesmo ele tendo a fala, a linguagem oral. Mas eles também têm aquele que vai guardar para si e não vai expressar. E lá, no decorrer do seu desenvolvimento, pode sim desenvolver uma comorbidade de saúde mental, uma ansiedade, uma depressão, um bipolar, né? Até mesmo alguma que já entra mais para a base das psicoses, das neuroses, eles podem sim desenvolver isso, né? Porque eles dizem assim, mas ele está lá quietinho, então ele está bem. A gente não sabe se ele está bem, né? Exato. Porque, às vezes, ele não consegue expressar, mesmo ele sabendo o que é uma emoção, mesmo ele sabendo o que é uma raiva, porque o nível 1, eles não têm tanto prejuízo na cognição, né? Que é a aprendizagem, né? Resumindo. Então, mas eles têm essa dificuldade de expressar, né? Até mesmo de encontrar alguém que possa ouvi-los. Já é difícil para a gente como um todo, né? Expressar as nossas emoções e lidar com elas. Imagina para eles, né? Então, é essa parte também da habilidade de conseguir lidar com as emoções que eles estão tendo e aí transpô-las, né? Conversar. Transmitir elas para que eles sejam vistos, né? E daí o suporte 2, que exige um pouco mais de apoio substancial, ele já apresenta um pouco mais de prejuízo na comunicação, né? Até consegue ter uma fala, mas às vezes as falas, digamos assim, são desconecta. Tu faz uma pergunta, ele puxa lá um outro assunto, né? Então, tem muitas crianças assim que se eles têm o hiperfoco, que a gente chama, eles usam esse hiperfoco, eles puxam o hiperfoco para a sua comunicação, né? Sim. Mas eles estão se comunicando, mas não da forma normal, vamos dizer assim, né? Às vezes tu pergunta, que dia é hoje? Mas eu vi que lá o Superman voa. Vamos dizer assim, usar exemplos simples, né? Sim. Então, não tem essa... Ele ouviu, mas ele não conseguiu fazer rapidamente, por causa do processamento dele, de ofertar a resposta esperada, né? Então, ele tem um pouco mais de dificuldade nisso. Ele tem um pouco mais também de prejuízos na questão da cognição, do aprender, da alfabetização, né? Eles demonstram mais. A parte da coordenação motora deles também é um pouco mais comprometida, né? Tem crianças que não conseguem segurar a pinça do lado para escrever. Ou se a tem, não faz a força ou a destreza que precisa, né? A habilidade mais fina, digamos. A mais fina. Também tem uns que têm dificuldade em pular uma corda, andar de bicicleta. Daí, como a gente diz, o transtorno, ele foi com as transformações que vieram, os estudos que vieram feitos na reformulação do DSM-5, ele deixou de ser autismo, né, do Asperger, que era muito falado, o nível 1 principalmente, e hoje ele é conhecido como o transtorno do espectro autismo. Por que espectro? Porque para mim é de uma maneira, para você é de outra. Pode ser o suporte, né? Isso, o suporte mesmo. Mas, vamos dizer assim, a manifestação, como ele vai se manifestar, ele depende muito da subjetividade de cada um. Antes de entrar até mesmo na parte prática, né, da vivência no dia a dia, a gente pode, desculpa a minha ignorância já, eu acho que é legal a gente trazer essas informações também para a nossa audiência, porque muitas das informações desencontradas são justamente por isso, né, pela ignorância de não saber. A gente determina uma causa para isso, para o autismo? É realmente somente um fator biológico?
porque é muito interessante de se estudar, de se ir a fundo, né? De buscar de onde ele surge. Assim, dentro do pouco que eu pesquiso, que eu estudo, que é desde 2008, que eu venho pesquisando sobre o autismo, que o assunto me interessa desde então. Mais anteriormente, sim, era mais hereditário, tinha essas, né? Tanto é que uma época ela foi confundida com a neurose, né? E depois que foi separado com os estudos novos que vêm surgindo, né? Porque a neurociência está sempre se transformando, sempre vem novas informações, novos conhecimentos, e a gente não consegue, às vezes, acompanhar tudo, né? Então, assim, Me esqueci. Ele parte de um princípio que ele vai depender de cada um. Mas ele tem ainda, assim, o foco genético. Ele tem a parte da genética, né? Mas ele também é associado com, após o nascimento, os fatores ambientais que tem. Sim. Por isso que hoje em dia está começando a se falar em ele ser multimodal. Por isso, várias modalidades, vamos dizer assim, várias modalidades, entende? Uma causa específica não há. É difícil os transtornos do neurodesenvolvimento ter uma causa específica, porque eles são um somatório, né? Porque o ser ele é um corpo, ele é um biológico, mas ele também é uma emoção, ele também é um psicológico, ele também é um frustrar-se. Então, tudo isso vai, né? Nádia, entrando agora realmente, né, na tua vivência com o autismo. Quando você recebeu esse diagnóstico do teu filho? Eu recebi... Na verdade, assim, o João Miguel, a gente começou a investigar, ele tinha 2 anos e pouco. Porque ele não falava. Ele não falava, e daí... Vocês notaram esse atraso ele era do bravo. desenvolvimento? Ele era brabo, ele era nervoso, ele chorava, ele gritava. Aí tá entre indas e vindas em médico, e vai pra lá e pra cá. O diagnóstico veio, ele tinha 3 anos e 6 meses. Então, já um diagnóstico quase tardio. 2 anos depois, né? Tardio demais pra ele, que é um autista nível 2 de suporte, né? Se a gente tivesse, quem sabe, descoberto antes, teria entrado com a intervenção precoce mais cedo. Ele poderia, né? Quem sabe, sei lá também, né? A gente não sabe como que é, né? Porque isso aí é tudo, cada um, né? Sim. Tem o seu tempo de desenvolvimento, mas talvez ele poderia ter desenvolvido melhor, né? Como é que foi pra ti como mãe receber? Nossa Senhora, foi o fim do mundo, né? Foi um baque? Foi um baque. Que daí, primeiro, eu levei ele aqui na doutora Nara, né? A doutora Nara encaminhou para um neuropediatra lá em Passo Fundo, amigo dela. Ah, mas ele na primeira consulta, ele já disse, ele só não deu o laudo, ele falou, não vou dar o laudo hoje. Ele falou, mas traços do transtorno do espectro do autista, é o que ele tem. E já passou a medicação, né? Já entrou com a medicação. Na segunda consulta de retorno, já veio com o laudo. O teu filho, então, Nádia, ele tem a intervenção medicamentosa e também na parte do desenvolvimento, na parte da aprendizagem, Sim, porque nessa época daí ele já ingressou na APAE, né? Ele já começou pequenininho lá. Hoje ele tá com que idade? Ele fez 12 essa semana, quarta-feira ele fez 12. 12 anos, então. E como é que é pra vocês como família? Porque também tem isso, né, Michele? É uma mudança que não é somente tua com ele, é uma mudança, eu diria, de toda a família, de todas as pessoas que estão, né, à volta dele, que estão convivendo com ele. Como é que é essa rotina? Como é que é adaptada a vida de vocês para ele? Ah, tem toda uma rotina, né, Ale? É que nem diz, o mundo perfeito para o autista é aquele mundo onde nada se modifica. Eu levanto de manhã e eu faço todo dia as mesmas coisas. Caso eu mude, sem um aviso prévio, ele se desorganiza todo, né? Sim. Então, lá em casa é tudo dentro da rotina, eu sigo rotina, né? E se eu precisar sair de casa, tipo hoje, como eu tinha que sair e vim aqui, que é uma coisa fora da rotina dele... Que é um ambiente também diferente, isso, né? eu já tenho que conversar antes. Explicar. Isso, previamente, ele tem que ser comunicado, avisado do que vai acontecer, né? Pra ele poder organizar lá dentro da cabecinha dele, né? Sim. Porque é tudo organizado, né? Ele sabe exatamente os dias que ele vai na Miche, o dia que ele vai na Fono.
tudo certinho, né? E aí funciona, né? Essa previsibilidade para eles é importante, Michele. Como é que se organiza, né, no cérebro deles? É importante, porque assim, ó, eu digo assim, na experiência que eu venho tendo, né, com eles, que agora está cada dia maior, né, porque que nem lá na Escola Pai, que eu também atuo lá, a gente recebeu também uma significativa quantidade de crianças, né, de aprendentes. Então, assim, ó, estruturar uma rotina é fundamental. E quando a gente usa um apoio visual, né, Nádia, facilita muito. Porque quando eles começam a olhar por isso do contato visual, lá dentro, no processamento deles, eles começam a fazer associações da imagem com a palavra. Porque eles são muito visuais, né? E daí falar simplesmente senta, sem tu dar um modelo, sem tu mostrar o que é o sentar, é muito figura, abstrato. Né? É muito abstrato para eles. Sim. Então, é importante ou você demonstrar, dar um modelo, né, com objetos reais, ou com figuras para as crianças, né? Então, assim, a gente consegue bons resultados com o apoio visual com eles. E trabalhando com a rotina, porque eles precisam, como eles têm dificuldade em se organizar, ajuda eles a se colocar. E evita também as desregulações emocionais. Daí vai evitar o choro, vai evitar a agressividade, porque tem crianças que se autolesionam. Entende? Quando eles estão muito desregulados, eles se machucam e machucam outras pessoas. Né? Porque eles não conseguem, que nem eu comentei no começo, eles não conseguem expressar em palavras. Sim. Né? Então, eles vão usar do que eles têm. Né? Alguma manifestação vai ter, né? Da ferramenta que eles têm disponível. Né? Que eles imaginaram que é assim que eles vão expressar o que eles estão sentindo. E a previsibilidade, que é a rotina bem organizada, bem estruturada, é fundamental para eles. Funciona. E Nádia, lá em casa, funciona bem. Como é que foi a inserção dele na... Você disse, né? Assim que recebeu o diagnóstico, já procurou também a PAI, né? Como é que foi essa adaptação para ele? No começo foi difícil. Ele não queria ficar, ele começou fazendo fono lá, ele chorava, ele gritava. Foi difícil, elas foram indo, né, tentando, até que conseguiram. Aí, até na época, daí ele ingressou em escola regular no início, né? Aí começou na escola regular, eu tive bastante problema na escola, porque daí não queriam aceitar, sem vir o laudo, não queriam aceitar, né? Aí tive que correr até vir o laudo, aí tinha toda aquela parte da adaptação, ficava até 3 horas da tarde na escola, daí a partir daquele horário tu tinha que buscar. Foi bem sofrido. Porque tem isso também, né, Michele? A parte da adaptação, até mesmo, não só dele com o ambiente, mas do próprio ambiente. A gente sabe que ainda tem muito disso, né? Vai colocar numa escola regular daqui a pouco, é uma adaptação que tu tem que fazer da turminha inteira, né? Sim. Para saber também, até mesmo os profs, né? De aprender a lidar, de aprender... Como ele aprende bem. Tem que adaptar todo mundo, né, Ali? Porque pensa, ó, que nem ele tem 12, pensa, há 8, 9 anos atrás. O que se falava sobre autismo? Sim. Muito pouco, né? Muito pouco. Então, na escola, as professoras também, as diretoras, elas estavam tudo escuro, né? Sim. Não sabiam como lidar. Então, ela tinha que adaptar tudo, né? A escola, os colegas, os alunos, o professor, todo mundo, né? Tinha que... procurar entender aquilo, né? Para poder receber aquele aluno, né? E aprender a como lidar, né? Como desenvolvê-lo bem. Porque como cada um tem o seu tudo modo adaptado, diferente. desde as atividades, tudo, né? Para eles é diferente, né? Porque o jeito de funcionar deles é diferente, né? Eu costumo dizer que é um sistema operacional, um Windows diferente, né? Sim. E essa adaptação também das outras crianças para com ele, né? Das outras pessoas para com eles também é algo que deve ser trabalhado, né? Sim, com certeza, porque assim, ó, como eles vão fazer barulhos na sala de aula, eles vão se desregular, as crianças também não entendem o que está acontecendo. Então, elas também têm que ser preparadas para esse colega que eles vão receber, que ele só não está conseguindo se comunicar, para eles fazerem o acolhimento deles, né? Não demonstrar um medo, né? Que nem a Nádia falou, tempos atrás, uns 8, 10 anos atrás, era mais difícil, né? Para eles também. Hoje já não, a escola Hoje já vem recebendo, falado, né? já mudou-se muitas leis que estão vindo para melhorar, para direitos e também deveres dos próprios autistas, né? E é tudo uma questão realmente de adaptar.
Por isso que existe isso com as escolas, a gente vê na regular, mas na escola pai também tem disso. Sim, né? E nos próprios atendimentos, a gente também não consegue trabalhar os 50 minutos com a criança. E forçar é prejudicar eles, entende? Porque é um ambiente novo para eles, né? É o desconhecido. Sim. O que eu tô fazendo aqui? Que lugar é esse? Que pessoa é essa? Né? E tem crianças e adolescentes também, né? Que se ele não formar o vínculo com a pessoa, nada vai funcionar. Não vai funcionar o aprender na escola, não vai funcionar a terapia com a fono, não vai funcionar com a TO, não vai funcionar. Se não criar o vínculo, não funciona também. Então, às vezes, pode demorar 1, 2, 3, 4 vezes se vê, ou pode levar 1 mês, vai depender de cada um. Né? Ou como também pode não formar vínculo com aquela pessoa. Essa tem que ser parte do trocada. vínculo é fundamental, né, Michi? A Michi com o João Miguel tem um vínculo, ele tem um amor por ela. Qualquer coisa que tu fala é a Michi, a Michi, a Michi. Então, ele diz assim, ó, depois que a Michi entrou, assim, na nossa vida, vamos dizer assim, na nossa jornada do autismo, o João Miguel tava aqui embaixo, o João Miguel... Coisa boa, né? E né? pra ti também, como profissional, isso deve ser recompensador, Eu disse né, assim, Nádia? encontraram ali as duas almas no mundo, né? Porque parece que, gente... E, Nádia, como que foi essa parte também das atividades? Porque, é claro, né, essa parte médica é muito importante, a parte de inseri-lo, né, num contexto, por exemplo, da APAE, mas você busca outras atividades, outros cenários também, né, terapias, enfim, como é que foi essa tua busca para ele? Ele faz terapias. Ele faz com a Michi ali na Semear, ele tem a fono dele ali também, que é a Gabi Damian lá, que também, ó, nossa fono, oxa, até hoje suando para fazer o João Miguel falar, porque ele só fala palavras soltas, ó. Ele não forma frase ainda, né? Mas a Gabi lá sempre, né, insistindo, mas imagina, desde os 3 aninhos e pouquinho fazendo fono, né? E ainda não tem uma fala funcional, né? Vou desistir? Não. Eu não vou desistir. Pra vida, né? Aí é tudo, uma coisa puxa a outra, né? A Michi diz, não, Nádia, seria legal ele fazer um curso, né, de computação. Então, a Michi, né, ela vai me dizendo que ela acharia, né, que ajudaria ele. Tudo eu procuro, né, dentro do que eu consigo, dentro do meu orçamento, que eu consigo fazer para ajudar ele, baseado no que elas me passam, né? Vai fazer o curso, porque como a Michi falou, a parte ali da coordenação motora fina prejudicada, ele não consegue ele fazer com o lápis, mas daí no computador ele vai. Então, por que não fazer um curso de computação, né? Tá fazendo curso de computação, faz psicóloga, faz Michi, faz fono, faz hidroterapia na escola. É uma rotina bem É bastante agitada aí pra eu ele. te digo, ó, é correr da minha vida, pra lá e pra cá voando as tranças de carro, todas tarde. Mas é uma adaptação. Só que tu vê evolução, né, Ale? E é essa- aquela coisa lenta, só que anda, né? E esse trabalho também multidisciplinar, eu acho que agrega muito, né, para eles, porque também você poder passar por vários profissionais aí que cada um vai contribuir de alguma maneira. Cada um dá a também é sua importante. partezinha ali, né? E cada um tem o seu foco daí, né? Vai se adicionar, vai ter um profissional específico para aquilo que ele está apresentando a dificuldade. Então, quanta evolução vai do que pegar, às vezes, uma pessoa generalista, vamos dizer assim, né? Sim. Que nem tem um médico clínico geral, né? Tu vai nele, ele vai te atender, ele vai dar conta. Mas se você precisa de um cardiologista, ele vai ser melhor ainda. Né? A tua evolução física vai ser melhor. É para eles também, para essas crianças que são neurodivergentes, é importante isso também, né? Ter esses profissionais quando as famílias conseguem ter o acesso, e hoje existem outros meios também de conseguirem isso, né? Então, é muito importante, porque daí vai focar naquilo que ele precisa e olha quanto vai envolver a comunicação social, quanto que eles têm dificuldade na interação com o outro, né? Que às vezes ele vê que tem outro, mas ele não percebe que é uma outra pessoa, que é um sujeito que nem ele, né? Porque às vezes eles têm até dificuldade deles mesmos se identificar como sujeito. Sim. Né? Tem crianças, assim, que eu vou na frente do espelho, né? Eu digo assim, eu sou a Michi. E eles dizem, eu sou a Michi. E eu digo, não, você é fulano. E é um processo, até eles começarem a identificar que eu sou a Michi e eles é outro, com outro nome, às vezes vai 1 mês, vai 2 meses, mas vai. É lento, mas acontecem as evoluções. E até a Nádia comentou, né, sobre a intervenção precoce. Quando que é o momento ideal, assim, para se procurar? Porque ela, no momento que teve o diagnóstico, já começou, né? Como que se orientam também as famílias para isso?
Assim, ó. Uma vez a gente escutava muito dizer assim, a criança tem o seu ritmo. Tem, mas até que ponto tem um ritmo que é bom? Né? No autismo, esse dizer não se enquadra. Não se encaixa. Não se encaixa. Não se encaixa. Porque quanto mais tu demorar, é mais tempo tardio perdido, fica, né? É tempo perdido. E eles, o cérebro, né? Diz que até os 3 aninhos ali, né? É a esponjinha, né? Isso aí. Para absorver muita aprendizagem, principalmente a parte da interação social, né? Porque o vínculo começa com uma mãe. Às vezes não é propriamente a mãe, mas a avó, porque as mães hoje em dia têm que trabalhar também, né? Ou o pai, que tem um horário diferente de trabalho da mãe. Mas tem que ter um cuidador que tenha esse vínculo com essa criança. Que além de fornecer o que ela precisa, o que eles precisam até os 3 anos de idade? Comer, trocar e dormir, né? A sobrevivência, o básico, né? Mas nisso, esse adulto que está com ela precisa transmitir um sentimento, precisa transmitir um amor. Não basta cuidar, tem que querer cuidar, né? Porque a interação social é justamente isso. A gente se forma pessoas, seres humanizados com o contato com outra pessoa. Né? Então, se está amamentando ou leite materno ou até mesmo a mamadeira, tem que haver já uma comunicação. Né? Tem que haver um envolvimento com essa criança. Porque, a princípio, ela vai imaginar que, como ela estava com fome, veio algo para me alimentar. Não é que tem uma mãe ou um pai que está me dando um alimento. Surgiu porque eu estava com fome, né? Sujou a fralda, eu achei uma pessoa, algo que me limpa, não uma pessoa, algo que me limpa. Então, eu fiquei limpo. Eu estou com sono, algo me fez eu dormir. Até ele formar que é um outro sujeito, que daí ele vai criar um mundo interno dentro dele, passa-se quase 3 anos até eles começarem a ter isso. Vamos dizer assim, né? Pode ser um pouco antes, um pouco mais, porque hoje em dia a idade não define tudo, né? Então, a partir disso que eles começam a entender que aquela mãe, então, ou com aquele pai, ou com aquela avó, é um outro sujeito, né? Então, tudo isso é um processo que vai. E se houver falhas nele, se ele já tem dentro da sua genética, dentro da sua hereditariedade, indícios de ter um problema no neurodesenvolvimento, vai agravar. Que é justamente essa transição, quando já não é mais somente a família, ele vai para uma creche, vai para uma escolinha, e aí sim acontece essa ruptura, porque não teve, né, E ela precisa ser mantida, esse entendimento. Né? Porque, às vezes, nessa ruptura, se ela for brusca, vai poder causar um trauma. Né? Dependendo da formação psíquica do ser, vai poder formar. Ou vai passar batido, não vai formar, entende? Mas, dependendo se ela for muito quebrada, muito sem sentido para eles ali, tirada totalmente, sem, vamos dizer assim, um desmame, vamos dizer assim. Uma adaptação. Né? Eles vão sofrer. É que nem tirar, assim, a gente é acostumado, né? Digamos assim, eu sou acostumada a comer o chimarrão todo dia. Se eu tiver que parar de tomar o chimarrão, eu vou me perder. Vai ter dor de cabeça. Vai me dar dor de cabeça. Né? Alguma coisa, né? Vai ter. Algum resultado negativo vai ter. Como o fazer dentro de uma rotina, de um planejamento, a gente sabe que hoje em dia é complicado. Porque todos nós precisamos trabalhar, né? Eu também tenho 3 filhos, né, Nádia? Também tenho que deixar eles em casa, né? Às vezes com meus pais, para poder dar conta também, né? Desse mundo que a gente vive, na atualidade que a gente vive, né? Mas dizer, hoje eu não vou poder, amanhã a gente tenta ver como é que a gente consegue fazer, explicar para eles, né? Não só para as crianças autistas, mas no modo geral, para todas as crianças. Eles precisam dessas informações, né? De saber que agora eu não posso, mas daqui a um pouco eu vou poder. E todas, de uma maneira geral, também dessa relação, né? Sim. Desse ensinamento, de desde muito cedo já estar estimulando da maneira correta. A interação social só vai se desenvolver com outra pessoa, e essa pessoa precisa estar presente. Nádia, na Semana da Conscientização aí sobre o autismo, qual é o teu sentimento como mãe, como uma pessoa que está aí há 12 anos, né, convivendo com o transtorno? E o que tu deixaria aí de reflexão, de mensagem para quem está nos ouvindo, para quem enxerga às vezes de fora, né, toda essa realidade? O que tu diria para essas pessoas nesta semana? O que a gente pediria o povo, né? Tenha mais empatia, né? Procure entender, estude, leia sobre o autismo. Não afaste tuas crianças
Não é uma doença, entenda. Não é uma doença, não é contagioso. Deixa a tua criança brincar com o coleguinha autista, com o amiguinho autista. Convide. Se tu tem um vizinho, convide. Lá na minha rua, ninguém convida o João Miguel para brincar. É aquele alarido de criança de tardezinho, nunca ninguém convidou. Eu fico naquele sentimento, é medo que eles têm? É contagioso? Não é contagioso, não é uma doença. É uma diferença. É uma diferença. Né? Que nem o que foi eu escrevi aqui, ó, que é um jeito... É um jeito diferente de ser, de sentir, de agir, né? Não é uma doença. E isso pra ti como mãe Pesa, faz sentido. Pesa, porque te olham diferente, né? E daí tu tá sempre ali, né? Que nem eu digo, o meu filho faz terapia para conviver com os filhos dos outros. E os filhos dos outros fazem o quê? Para conviver com o meu. E falta essa preparação, né? Ele faz terapia para viver. De aprender a lidar com o diferente. Isso, para viver nesse mundo. E daí o povo de fora, né? Os divergentes, a maioria. Por que não fazer um esforço para conviver com eles também, né? Porque talvez a gente não tenha um contato direto, mas em algum momento nós vamos ter contato com pessoas diferentes, né? Sim. E é importante que a gente saiba incluí-los também e respeitá-los, né? Na maneira deles. Olha, Ale, quando o João Miguel nasceu, era a cada 68 nascimentos, um autista. Hoje já está em 31. A cada 31 nascimentos, um autista. E a expectativa é que é para 50% da população é para ser autista. Então, em algum momento... Quem tá fugindo de um autista, quem tá correndo ali, ó, não vai ter como fugir. Ai, o meu filho não é, graças a Deus. Mas tu não tá livre de ter um neto. E ele vai conviver né? Também, né? De tu ter um parente, porque vai ter, toda a família vai ter um. Isso aí, a neurodivergência não tem, né? Tá aí, tá escancarado e o povo tem que aceitar, e aceitar como é uma coisa normal. Exatamente. Né? Ele só é diferente. Eu sou diferente de você e da Michi. Nós não sabemos, já pensou se nós estivéssemos aqui as três caras igual falando a mesma coisa? Exatamente. Quem ia prestar atenção no que nós ia estar falando, né? Hoje em dia é muito isso, né? Os problemas da humanidade são justamente por isso, porque a gente não aceita a diferença do outro, mas... Por isso que é tão importante a gente trazer essas informações também para a comunidade. Como eu disse no começo, às vezes é somente por uma ignorância, né? Por não conhecer realmente o que é cada situação. E nessa semana, especialmente, nós podermos falar sobre isso, nós poder trazer essas histórias, essas vivências também é super importante. Falando do Instituto Semear e dessa equipe disciplinar, né, que vocês têm com muitos profissionais também que ajudam nesse desenvolvimento, como que as pessoas podem fazer, as famílias, até mesmo, né, os profissionais que precisam lidar, como eles podem contatar vocês, como que eles podem ter um suporte através do Semear com vocês? Então, o Semear fica na rua Armínio da Silva, do lado da doutora Nara, né, que é a pediatra mais conhecida do nosso Sarandi, do nosso grande Sarandi. E nas redes sociais, a gente tem o Instagram também ali, eles podem com a chamada, e a Vitória, que é a nossa secretária, vai estar lá prontamente para informar quem precisar procurar nós lá. Ali tem tudo, né? E a gente não trabalha só com a criança neurodivergente, a gente também oferece oficinas na época de recesso escolar, né? A gente tem o toy brinquedo que os pais podem alocar em uma sacolinha, daí eles são orientados, tem as principais atividades, porque é importante desenvolver não só as crianças neurodivergentes, os filhos divergentes que não apresentam problemas na dificuldade, porque o autismo ele vai vir com vários prejuízos, mas também tem aquela criança que na escola não está conseguindo se alfabetizar, também precisa ser olhada, estimular um pouco mais. Então, também o Instituto Semear também oferece essa possibilidade. A parte da psicologia também, né? Porque as crianças como um todo vão passar por situações, daqui a pouco estão sofrendo por algum motivo e também podem buscar isso, né? A gente tem fono, a gente tem musicoterapia também, que é muito importante. Muito bom. Tem nutricionista, tem a parte da terapia ocupacional, a fisioterapia também, com a profissional. Realmente um centro de desenvolvimento infantil como um todo, completo, né? Ali não falta nada, o que a criança precisar tem, né?
Gente, eu quero agradecer imensamente vocês. Nós poderíamos entrar em vários outros assuntos aqui, né? E trazer cada vez mais informações. Já fica o convite para você retornar, Michele, aí para a gente falar mais sobre a neuropsicopedagogia e também sobre os serviços aí do Instituto Semear. Muito obrigada. A gente agradece também. E, de maneira muito especial, Nádia, quero te agradecer pela disponibilidade, pelo carinho, né, em vir aqui contar também um pouquinho da tua vivência e, com certeza, desejar aí saúde e muita felicidade para ti e para o teu garoto que está aí do ladinho. Muito obrigada, Ali. A gente agradece esse espaço aí, né? Um assunto que daria muitos dias de conversa ainda, né? Porque falta. Incluir não é pedir que eu me adapte, é aceitar-me como eu sou. Ótimo. Linda frase. Muito bem, este foi o Saúde e Bem-Estar de hoje, conversando com a Nádia Dente, ela que é a mãe de uma criança autista, e a Michele Kaiser, neuropsicopedagoga do Instituto Semear, falando na semana de conscientização sobre o autismo, sobre esse espectro, esse universo que aí está envolvendo, né, a nossa comunidade. Saúde e Bem-Estar agradece sempre o apoio de farmácias São João, Provida Assistência Familiar e também Instituto Semear. Lembrando que todos os nossos programas eles ficam armazenados no nosso YouTube. Então o pessoal pode ir lá reassistir, compartilhar também esse conteúdo para que mais e mais pessoas tenham acesso à informação.